Eu estou lendo ele, inclusive 2 pontos que eu vou falar essa noite. Eu li sobre isso aqui, só que aqui é Rick Renner falando, né? Ele é o pai do grego, fala tudo. Para mim é muito bom, porque eu aprendo bastante. E é uma forma que eu sou bem ensinada, o entendimento da palavra no grego. E eu te indico esse livro, para os tempos que nós estamos vivendo hoje. É um livro realmente que vai te inspirar, vai te ajudar nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? E eu queria ministrar algo que Deus colocou no meu coração, vai ser rápido. Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, versículo 13. Se puder botar aqui na versão transformadora, que eu vou ler na transformadora, que aí todo mundo acompanha, acho que é melhor. Glória a Deus. Tô? Eu vou começar a ler aqui, tá certo? Eu estou lendo na versão transformadora, se der para colocar, você coloca, 2 Timóteo 3, a partir do verso 1. Diz, no meu, começa dizendo, os perigos dos últimos dias. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Entre tais pessoas há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejos. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinos, mas jamais conseguem entender a verdade. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés. Têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos, como aconteceu com Janes e Jambres. E aí, diz, né, na minha versão, diz o apelo de Paulo a Timóteo. Mas você sabe muito bem que eu ensino, eu estou lendo 10 agora, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece a minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior. Enganarão outros e eles próprios serão enganados. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Amém? Glória a Deus, queridos. E eu queria trazer algumas coisas sobre os últimos versículos que a gente leu aqui. E é claro, queridos, que nós conhecemos a palavra que nós estamos vivendo, né? Mas nós entendemos que, pelo que a gente leu agora aqui, que de fato nós estamos vivendo tempos difíceis,
né? Você tem visto isso, a gente tem acompanhado isso, mas o Espírito Santo, ele já profetizou isso lá atrás, né? Lá atrás, há tanto tempo atrás, o Espírito Santo já nos avisou que nós viveríamos esse tempo. Então, qual é a minha expectativa aqui essa noite, queridos? Rapidamente, eu quero a minha expectativa, de fato, é que todos nós sejamos despertados a dar passos, de fato, necessários para permanecer na rota espiritual. Amém? Porque, queridos, nós sabemos, amados, que isso vai nos proteger e também proteger a nossa casa, proteger aquelas pessoas que nós amamos. Então, esse é o desejo do meu coração, amados. A minha expectativa é, de fato, que a gente permaneça na rota espiritual. Amém? E sabe, amados, o Espírito Santo, ele não tem o propósito de nos amedrontar. Amém? Quando ele colocou todas as verdades na palavra, que ele nos orienta, ele não está nos amedrontando, mas sim nos alertando sobre todas essas coisas. Então, tudo que tem na Bíblia, o Senhor está nos alertando sobre tudo isso que nós iríamos vivenciar e estamos vivenciando. Exatamente, queridos, para que realmente, nós que vivemos no fim dessa era, que nós que vivemos no fim dos tempos mesmo, para que a gente se proteja dos acontecimentos dos últimos tempos mesmo, o fim dos tempos. Então, Deus, ele nos alertou, ele deixou tudo aqui na palavra de forma clara para que a gente esteja alerta e para que a gente passe por tudo isso, conhecendo, sabendo o que está por vir, mas também nos protegendo. Amém? Pela palavra. Sabe, amados, se soubermos o que a Bíblia diz, nós responderemos às circunstâncias com fé. Né? Nós vamos responder às circunstâncias, ao que acontece, às coisas que se levantam, conhecendo a palavra com fé. Porque nós sabemos que a fé move montanhas, que a fé alegra o coração de Deus, que fé é o que Deus espera de nós, sim, e nós precisamos andar em fé para viver no mundo que nós vivemos hoje. Não é isso? 1 João 5,4 diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Diga, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que vence esse mundo. Nós precisamos andar em fé, buscar a palavra para andar em vitória nesse mundo. Não é isso? Amados, se soubermos o que a Bíblia ensina e respondermos a tudo com fé, seremos mais que vencedores. Amém? Somos capazes, com fé, nós somos capazes de vencer qualquer coisa que a gente venha a enfrentar. Com fé, queridos, tudo que possa vir, que venha nesses tempos difíceis que a Bíblia fala e os que estão por vir, porque a Bíblia fala que vai piorar, não é isso? Vai piorar, mas com fé nós vamos ter resposta para vencer todas as coisas que estão por vir. Amém? Deus não quer, amados, que a gente passe por essa terra sobrevivendo. Não é o desejo do coração de Deus que a gente sobreviva, passe por aqui sobrevivendo só. Deus quer que a gente tenha êxito. Que a gente, querido, nesses tempos difíceis, nós tenhamos êxito, que a gente prospere, que a gente avance. E sabe, quando as pessoas olharem para nós e o que está acontecendo? Como é que pode, no meio desse caos, eles vão olhar para um povo e por conta da nossa fé, por conta dessa palavra, por conta do conhecimento dessa palavra, nós vamos vencer, nós vamos ter êxito em todas as coisas. Nós podemos viver isso. Você crê nisso, querido? Nós podemos viver em tempos difíceis por causa da palavra, por causa de Cristo. Nós podemos viver em melhores tempos. Amém? Então, queridos, essa é a hora para nós, para a igreja de Jesus Cristo. Essa é a hora mais importante para nós. A Bíblia, ela revela que ocorrerão eventos no fim, né, dessa era, desse tempo,
que abalarão as nações do mundo. A Bíblia, queridos, fala que deixa eu beber aqui água aqui. Que as nações do mundo se abalarão, que as pessoas se encherão, os corações dos homens se encherão de medo. Se nós ficarmos só pelas notícias que a gente lê, que a gente vê hoje, a gente realmente vai viver em medo, vai andar em medo. Mas, amados, embora a gente precisamos realmente ser sábios e fazer o que pudermos para nos proteger, de fato, é verdade, nós precisamos fazer o que a gente pode humanamente para nos proteger. Amém? Mas nós não precisamos reagir, nos proteger com medo. Porque em nós, filhos de Deus, não habita o espírito do medo, de medo. O medo, queridos, nunca será a resposta de um filho de Deus. O filho de Deus, ele não anda em medo. Ele não anda com medo. Porque, queridos, o que o medo gera? Ele gera confusão nos nossos pensamentos. Ele gera maus pensamentos. A gente toma decisões porque a gente está com medo do futuro, do que vai acontecer. Então, a gente acaba tomando decisões erradas. E a palavra de Deus, ela promete para nós uma mente equilibrada se nós, como filhos, reivindicarmos isso. 2 Timóteo 1, verso 7 diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, ou seja, de medo. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E isso é que Deus tem te dado. Deus não te deu espírito de medo. Então, quando o medo vem, você rejeita confessando a palavra, rejeita declarando a palavra, rejeita confessando. Amém, queridos? Porque Deus não te deu o espírito de medo. Quando o espírito de medo vier, saiba, não é Deus. Não é Deus, queridos. O que Deus tem para você é poder, amor e moderação. Amém, queridos? Então, amados, existem formas, de fato, de aguentarmos firmes os tempos difíceis que nós estamos vivendo e aqueles que ainda estão por vir, né? E é nesse momento que eu vou falar sobre 2 pontos que esse livro fala, de tanta coisa que ele fala, mas 2 pontos importantes para nós, para que a gente permaneça de fato na rota, para que a gente permaneça no caminho, para que a gente não se afaste daquilo que Deus tem, para que a gente não se perca nesse mundo, para que a gente não ande com medo, para que a gente avance, para que a gente cresça, amém, no meio do caos, no meio do que o mundo está oferecendo. Então, existem 2 pontos que eu quero te trazer. O primeiro, nós acabamos de ler. E eu quero falar sobre isso, queridos. A gente leu agora lá em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Pois sabe que é a verdade. Pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Sabe, amados, é bem importante, é muito importante você confiar naquele que te instrui na palavra. Amém? Esse é um ponto importante que está falando nesse texto aqui. Para que você, para que eu, por membro, vou falar aqui do contexto Verbo da Vida Resende, para que você, membro da igreja Verbo da Vida Resende, você precisa confiar naquele que te instrui. Quem é que te instrui aqui? É o seu pastor. Então você precisa confiar que ele é um homem guiado por Deus. Porque quando Paulo está escrevendo essa carta para Timóteo, ele está ele está falando exatamente sobre isso. Sobre confiar naquele que o instrui, que era o próprio Paulo. Então você precisa confiar naquele que te instrui.
Você precisa confiar, o pessoal lá da Alemanha, os membros lá da Alemanha precisam confiar naquele que o instrui, que é o pastor Esdras. Nós precisamos confiar. Sabe, queridos, você precisa confiar que você tem um guia que é guiado pelo Senhor. Que quem Ele permite que suba nesse púlpito vai te trazer orientações guiadas pelo Espírito. Ele não vai deixar subir uma pessoa aqui neófita, uma pessoa que vai pregar para você, muito pelo contrário. Se essa pessoa chega aqui pregando coisas que a gente vê que está fora, nós vamos convidar aquela pessoa a ficar sentada só ouvindo, e se não melhorar, infelizmente ela vai até ter que sair. Então você precisa entender que você tem um guia, você precisa confiar, você que é membro dessa igreja, como Paulo está orientando aqui. Que todos os que passam aqui, se a gente pregar qualquer coisa fora da palavra, ele vai nos chamar com amor, né? Quem é ministro aqui, com certeza já deve ter passado por isso. Ele nos chama, ele fala, isso aqui não é assim e tal. Se precisar corrigir, depois consertar alguma coisa, ele vai consertar. Então, nós precisamos confiar naquele que nos instrui. Eu, pastor Wellington, pastor Esdras, nós temos aqueles que nos instruem, que estão acima de nós, que estão nos instruindo. Você tem o pastor Wellington que te instrui. Amém? Eu confio naquele que me instrui. Eu confio no meu pastor e eu confio naquele que está acima da gente, como Esdras também, pastor Esdras também. Então, nós devemos confiar naquele. Não fique num lugar, amados, que você não confia naquele que está te guiando. Você precisa confiar naquele que está te guiando, que ele é um homem de Deus, como Paulo está falando aqui. E aí ele fala, né, desde a infância lhe foram ensinadas as Sagradas Escrituras. Mas aqui ele já está falando num contexto de que Timóteo cresceu ouvindo aquilo da mãe, né, dele, da verdade, das verdades, que não foi o meu caso. Eu vim conhecer a palavra, eu já era jovem, né? Então, mas talvez você tenha crescido como os nossos filhos estão crescendo, ouvindo a palavra. Então, quem nesse caso cresceu nesse contexto, deve confiar nos pais e no seu mentor espiritual, que é aquele que está cuidando, é aquele que está apacentando. Porque se você não confia, você não vai crescer. Você vai sentar no banco, você vai ouvir, e vai sair daqui e nem vai ter transformação. Vocês estão me entendendo, queridos? Então, amados, Deus designou um ministro, Deus designou um pastor auxiliar, talvez para pastorear, para ajudar o pastor Esdras, o pastor Wellington. Sabe, queridos, mas você precisa confiar que aquela pessoa que talvez esteja te aconselhando nem é o pastor Wellington, é um ministro que ele designou. Mas foi ele que designou para te ajudar, para te aconselhar no momento que ele não pôde. Você precisa confiar que é Deus que guiou a vida dele para levantar outras pessoas, para te impulsionar e para fazer você avançar. Então, primeiro ponto, e quando eu li sobre isso nesse livro, só que Rick Renner, ele faz aquela explanação, aquela coisa. Eu fiquei tão impactada e eu fiquei lendo essas passagens. Eu disse, é uma verdade, Senhor. Coisas que às vezes vai passando. E um segundo ponto que eu quero trazer para você, que é o segundo caminho, que está em 2 Timóteo 3, do verso 16 ao 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar o seu povo para toda boa obra. Nós estamos falando da palavra de Deus, da Bíblia. Amém?
De fato, queridos, é permanecermos na palavra de Deus. O que é permanecer? Senta aqui, fica aqui, faz isso aqui, não saia daí. Ou seja, permaneça. Ele está dizendo, permaneça na palavra. Amém? Queridos, existe algo significativo que acontece quando o cristão se apega com firmeza à palavra de Deus. Amém, queridos? Deixa eu te dizer uma coisa, amados. Obedecer a palavra, obedecer às escrituras, obedecer à Bíblia, é o gatilho que libera o poder de Deus na vida de todo cristão. É a obediência à palavra. A gente sabe que a obediência aos homens, ela é parcial. Porque os homens, eles podem realmente, em um direcionamento, mas a palavra de Deus, ela é total. A obediência à palavra é total. Então, amados, é o gatilho, a obediência à palavra de Deus, que vai liberar o poder na sua vida como cristão. Amém? Paulo diz, numa versão, em outra versão, ele diz, permanece naquilo que aprendeste. O que você tem aprendido nessa igreja é tudo baseado nessa palavra. É tudo comprovado biblicamente, dentro de um contexto, tudo certinho. Então a Bíblia está dizendo, permanece naquilo que aprendeste. Tudo que você está lendo, tudo que você está buscando em casa, a Bíblia está dizendo, permanece naquilo que aprendeste. Ei, não se desvia pelas coisas do mundo, pelas coisas que você escuta. Permanece naquilo que aprendeste. Permanece naquilo que você aprendeu, você que fez o rema. A gente sai do rema e a gente esquece o que a gente aprendeu. Permanece naquilo que aprendeste. Você foi impactado por essa palavra. Você saía daqui transbordando, e aí termina o rema, que é 2 anos, segunda, quarta, sexta, e aí você passa a vir para os cultos 2 vezes na semana. Agora, antes era quinta e domingo, agora é terça e domingo. Quando vem na terça, né? Ou quando vem no domingo. Mas sabe, queridos, não deixa o diabo roubar de você aquilo que alimenta o teu espírito, que faz com que teu espírito permaneça vivo. Então, amados, permaneça na palavra de Deus. Sabe, queridos, existe algo significativo que acontece quando o cristão se apega com firmeza à palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus é poderosa para destruir qualquer sofisma, qualquer mentira. Permanece naquilo que aprendeste. Sabe, queridos, quanto mais uma pessoa abraça a palavra de Deus, mais essa pessoa vai progredir, mais essa pessoa vai avançar, mais essa pessoa vai entrar na plenitude de tudo o que a salvação está destinada para ela. Quanto mais a gente entra, quanto mais a gente permanece nessa palavra, que a gente abraça a palavra de Deus como a única verdade. Porque a palavra de Deus, ela é a única verdade, queridos. Quanto mais nós vamos viver aquilo que nós estamos destinados a viver pela palavra. A palavra salvação, ela é traduzida no grego sotéria, que retrata não apenas salvação eterna, mas libertação e completude em todas as áreas das nossas vidas. E o que é completude, Leila? É qualidade, é estado ou propriedade do que é completo, perfeito, acabado. Amados, a Bíblia contém o poder salvador. A Bíblia contém o poder salvador e libertador que vem de Deus, que só vem dele. E sabe, amados, se você crê na palavra, se você crê no que a Bíblia diz, recebe e age com base na palavra. O poder das palavras de Deus será liberado na sua vida. Sabe, para fazer com que você experimente de forma progressiva, cada vez mais, libertação. Amém, queridos? Oh, aleluia, queridos. Vai experimentar a cura.
Você vai libertar tudo, você vai provar tudo que a Bíblia tem para você, em todas as áreas da sua vida. Sabe, amados, nesses últimos dias, as vidas das pessoas, elas serão tão atacadas. Nos últimos dias, as pessoas elas serão afetadas de forma negativa mesmo, como fala, né, de loucura pela loucura moral mesmo. Nós temos visto isso. Mas sabe, queridos, em meio à esperança que Deus nos apresenta pela palavra, é que mesmo em meio a esses tempos que são tão perigosos, porque está perigoso, amado, está perigoso para a gente não ficar ligado na palavra. Mas sabe, amados, nesses tempos perigosos, toda pessoa que foi afetada de forma negativa, de alguma forma, talvez, eu não sei, eu não conheço a sua vida, mas se talvez você em alguma área, você foi afetado de forma negativa, o poder dessa palavra, o poder de Deus, ele pode, o poder dessa palavra, ela pode restaurar a sua vida. Se você crer, se você receber e se você agir com base nas escrituras sagradas. A Bíblia é a escritura sagrada. Então, se em algum momento você percebe que alguma área da sua vida, em alguma coisa você foi afetado de forma negativa, sabe, a boa nova, o bom dessa palavra é porque ela está pronta. Se a gente crer, se a gente receber e se a gente agir com base na palavra, seremos restaurados. Amém? O poder curador, o poder libertador, o poder milagroso de Deus. Oh, aleluia. Que reside aqui na palavra de Deus, querido. Está pronto para ser liberado sobre a sua vida. Está pronto, queridos, para ser liberado para toda pessoa que simplesmente crê, que simplesmente receber e que simplesmente agir com base no que ele diz, pela palavra de Deus. 2 Timóteo 3, que eu estou falando aqui, né, que eu já li, mas eu vou ler de novo. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Eu estou lendo agora em outra versão. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para repreensão, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Oh, aleluia! Sabe, queridos, quando alguém, eu gosto desse exemplo, quando a gente assopra um balão para encher, né, que a gente vai encher um balão, o nosso DNA, quando a gente está ali assoprando o balão, o nosso DNA fica ali no balão que a gente assoprou. Não é assim? Sabe, amados, que a Bíblia, ela não é apenas um livro como qualquer outro. A Bíblia, queridos, é um livro que realmente contém o DNA de Deus. Ele soprou a vida dele ali. O DNA de Deus, você consegue, amados, captar o alcance dessa verdade? Deus está dentro da Bíblia, te trazendo orientações. O DNA dele está aqui, ele soprou a vida, o que ele é, o poder dele, o próprio Deus está contido na palavra dele. E o que o diabo tem feito? Ele tem roubado de nós o desejo, a vontade, fica como os pregadores falam, ela passa a ser um remédio para dormir. Ah, eu não estou conseguindo dormir, peraí, eu vou ler a Bíblia. Aí dorme. Não é isso? Um sonífero, né? Você consegue captar o alcance disso, querido, dessa verdade? Amados, é por isso, e é uma pena isso que eu vou dizer, as pessoas, elas têm a Bíblia em todos os lugares na sua casa. No quarto, na sala. Eu já fui em casas que tem até no banheiro. Tem gente que tem Bíblia até no banheiro.
Mas sabe, queridos, tem pessoas que têm a Bíblia em todos os cantos da casa, mas elas não abrem a Bíblia para ler. Elas só pegam a Bíblia para o culto e hoje em dia a gente nem pega mais porque está no celular, então a gente sai com o celular, né? Alguns ainda usam, outros já usam mais o celular. Mas sabe, não abrem a Bíblia para ler. Nós precisamos abrir a Bíblia para ler, para destravar o poder de Deus na nossa vida, para destravar a poderosa presença de Deus que está ali na palavra. Nós precisamos abrir a Bíblia, que é a única verdade, é o que nos guia. Nós que somos filhos, o nosso guia, o nosso manual é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Então ela não pode ficar de enfeite na nossa estante, ou no nosso guarda-roupa, ou pegar só quando a gente for usar, ou abrir o celular na Bíblia quando a gente for usar. Não, ela precisa ser algo que a gente vivencie. Quando a gente quer arrumar tempo, queridos, a desculpa hoje é que a gente não tem tempo, amados. Quando a gente quer ter tempo para alguma coisa, a gente consegue. E a Bíblia, as Escrituras Sagradas, mantém, queridos, nos mantém afogueados, nos mantém mais próximos de Deus, porque é a presença dEle, porque é a palavra dEle, porque o DNA dEle está na palavra. Não adianta a gente pegar esses versículos que a gente coloca, né? Ou essas palavras de coach, ou essas palavras dessas pessoas que falam umas frases até legais, né? E aí a gente coloca lá, mas aí a gente bota lá nos stories, sei lá, em outros lugares lá que a gente tem acesso. Mas deixa eu te falar, queridos, de nada vale isso se a gente não meditar na palavra. Essa palavra, ela precisa ser viva na nossa vida. Ela precisa ser o nosso alimento. Esses livros, eles são maravilhosos, eles trazem muito conhecimento, mas a Bíblia, ela precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu preciso escolher, ou eu leio um livro ou eu leio a palavra. Então, leia a palavra. Amém? Então, duas coisas importantes. Confiar naquele que te ensina, que te instrui. E confiar na palavra de Deus, para que você seja bem-sucedido nesses tempos difíceis. Esses dias eu conversava com a minha filha, com a do meio, falando sobre o espírito independente. Cuidado para que isso não se encontre em nós. A gente se acha tão independente, eu não preciso do pastor, não preciso de ninguém para me orientar. A palavra deixou claro que nós precisamos sim de orientação e nós precisamos da palavra de Deus. Amém, queridos? Sabe, amados, a gente vê lá em Mateus 5,18, que até uma vírgula está cheia do poder divino. Por quê? Porque o próprio Deus, ele está contido na Bíblia. Até uma vírgula. Porque o poder do próprio Deus está contido na Bíblia. Sabe por que Satanás toma uma posição tão agressiva contra a Bíblia? Ele faz com que a gente não tenha vontade de ler, que a gente, por exemplo, né, Esdras, que pode falar isso com propriedade, a gente vê também muito isso, que tem nações que a Bíblia não entra, países que a Bíblia não entra, países que têm missionários que estão escondidos lá dentro, não é assim? Porque a Bíblia lá é proibida, pregar a palavra de Deus é proibida. Você não vê isso fala aí, Mormons, né? Na Bíblia lá deles, dos Mormons, nos livros, né? Dos Mormons e outros tantos que tem aí. Você não vê sendo proibido. Mas a Bíblia, é difícil você ver, mas a Bíblia... E agora proíbe até nas escolas, proíbe em todo lugar. Porque o diabo, ele sabe o poder que existe numa pessoa que lê, que reage, que age conforme a Bíblia, conforme a palavra de Deus. Ele sabe que qualquer pessoa que toma posse, que lê, que recebe, que medita e que age com base na palavra, queridos, vai experimentar o impacto. Que vai experimentar o impacto da palavra de Deus na vida dela, queridos.
Por isso que o diabo tenta roubar de nós o que está na palavra. Por isso o diabo quer roubar o congregar das pessoas, porque aqui você está ouvindo uma palavra que pode te animar. Talvez isso aqui, você estava, sei lá, relapso nisso, e daí de repente, rapaz, eu preciso estar atento a isso. Por isso que o diabo quer roubar isso de nós, porque ele sabe que essa é a única palavra, essa é a única escritura que tem poder para nos mudar de forma sobrenatural. Nada mais faz isso. Amados, a Bíblia ela está cheia de sabedoria de Deus para aplicação prática em todas as questões e situações. E eu queria chamar o louvor para cá. A Bíblia está cheia da sabedoria de Deus, para que a gente pratique. Amém? Para que a gente pratique em todas as questões que se levantarem sobre a nossa vida, que para todas as situações que a vida apresenta, para tudo, amados, a palavra de Deus, ela tem resposta, ela tem sabedoria. Eu não vi ainda, para as coisas da vida mesmo, para comportamento, para lidar em certas situações, eu não vi algo ainda que a Bíblia não tenha uma resposta. Pode ser que a gente não entenda algumas coisas, mas em relação a respostas para a nossa forma de viver, como a gente deve agir, não existe nada que a Bíblia não tenha resposta para a gente. De comportamento, da forma que Deus tem para a gente, o que Deus espera de nós. Amém? Amados, a Bíblia, ela tem música dos céus. Aleluia! Ontem nós vivemos um culto poderoso em Taubaté. Meu Deus, pastor Vavá não conseguiu nem pregar no primeiro culto. De tão poderosa que estava a presença de Deus naquele lugar. Era tão tangível, era tão poderoso que nós estávamos vivendo. Alguns riam, outros corriam. Eu chorava. Chorar não é errado, amém, queridos? Nem sempre a gente chora de tristeza, mas a gente pode estar chorando pela presença mesmo, o constrangimento que aquela presença. Sabe, queridos, existem músicas dos céus na palavra. Dentro da palavra, a Bíblia, queridos, ela tem a fragrância dos céus. Queridos, a Bíblia tem a palavra libertadora que nos liberta. Eu ouvi esses dias um ministro do Verbo da Vida respondendo, porque perguntaram, por que vocês não expulsam demônio? E aí ele fez uma resposta e disse exatamente isso. A gente não fica caçando o demônio não, queridos. Nós somos pregadores da palavra, porque essa palavra é libertadora. Se aparecer um endemoniado, se alguém se endemoniar, a gente vai lá, ora e é liberto. Mas essa palavra ministrada, essa palavra que nos inspira, a Bíblia Sagrada, a palavra dela já é libertadora. Por isso que a gente não sai caçando demônio, não. A gente prega a palavra. Mas se acontecer, a gente vai lá e expulsa. Amém. Amados, a Bíblia tem tudo, mas é tudo o que a gente precisa. Amém, queridos? A Bíblia, ela nos apresenta um Deus poderoso. Um Deus tão poderoso, que criador dos céus, criador da terra, que, queridos, ele foi capaz de dar o único filho dele para que nós estivéssemos aqui. A Bíblia nos apresenta um pai amoroso. Um pai que, em vez de virar as costas para filhos traidores, que não mereciam, pecadores, não. Ele nos tornou justos. Ele nos perdoa. Ele nos faz filhos amados. Foi isso que ele fez com a gente. É isso que a Bíblia... E por que o diabo está querendo roubar de nós? Porque ele sabe que essa Bíblia é poderosa. Que a Bíblia é poderosa e que ela nos apresenta um Deus todo-poderoso. E quando a gente conhece Deus de verdade, não de ouvir falar, como dizia Jó, mas agora vendo, os nossos olhos podem ver, nós conhecemos pelo Novo Testamento. Não tem como a gente não ser apaixonado por Deus. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, é que nos apresenta o nosso Consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador. Aquele que não nos abandona, que está 24 horas conosco, o nosso maravilhoso Espírito Santo.
que nos guia, que traz para a gente percepções, que nos ensina, que nos ademoesta, que nos corrige. O nosso amigo Espírito Santo. Quem nos apresenta isso? Você conheceria o Espírito Santo se não fosse pela Bíblia Sagrada? Você conheceria o Deus Todo-Poderoso se não fosse a Bíblia? Não! E por que a gente aceita meias verdades? Eu aceito isso aqui, mas isso aqui não. Ei! A Bíblia é a Escritura Sagrada, é o DNA de Deus. É o que Deus tem para você. Apenas confie. Leia, medite. É o poder que tem a Bíblia, queridos, que nos livra de todo o mal. Ontem, quando eu estava ali, ouvindo aquilo ali, aquele ambiente de adoração, tão poderoso, aquilo tudo, e eu comecei, e pastor Vavá, ou foi Eliezer, já na parte de Eliezer, pastor Eliezer, que começou a falar sobre a gratidão. E ele começou, e eu comecei a pensar, Senhor, eu passei por tantas coisas, eu tenho uma trajetória tão ruim de vida, passei por tantas coisas ruins assolaram a minha vida, mas eu sou tão grata porque eu não carrego traumas. E sabe quem me livrou? Como é que eu consegui? Não foi mérito meu. Foi porque Deus, que eu conheci pela palavra, pelas escrituras, me libertou de todo o trauma. De todas as humilhações que eu já passei. De abuso sexual, de humilhação, de ser cuspida. Sim, eu fui cuspida. Por alguém da minha própria família. Pisou em mim. E eu não podia reagir, afinal de contas. Mas eu não tenho um trauma. E aquele meu coração foi se enchendo de gratidão. Obrigada, Senhor. Porque as Escrituras, a Bíblia, a verdade da palavra me libertou. Ei, a palavra de Deus, ela te liberta. Não tem nada que Deus não possa fazer por você, amados. O que você está pedindo, o que você está precisando, as Escrituras têm para você. A verdade da palavra, nada, não deixe nada roubar. A verdade da palavra, o diabo não está brincando de ser diabo. E ele quer roubar de nós. Ele quer roubar de nós. Nós não vamos viver de frasezinha de Instagram. Nós não vamos viver só de livros, mas nós vamos viver pelo que a palavra diz. Por essas escrituras é o poder de Deus que vai trazer o bebê que Tati tanto espera. Essa palavra que hoje Carla está lá, vivendo o milagre dela. Essa palavra que nos instrui, pela palavra que nós podemos sim viver tudo que Deus tem para nós. Quantos de vocês aqui tem algo para falar do que Deus fez? Eu tenho muitas. Eu tenho muitas, queridos. Eu queria que você ficasse de pé. Aleluia. Eu queria chamar o Wellington aqui para o louvor. Ah, ela está aqui. Pode cantar. Oh, aleluia. Deus é bom. A palavra dele é a única verdade. Oh, aleluia. Tu continua? Tu continua agora? Aleluia. Oh, aleluia! Glória a Deus, fecha teus olhos, se concentra nele. Eu provei o mais doce amor que liberta o meu ser. Aleluia, desfaz sua presença. Sua presença, Santo
és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Santo Espírito. És bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Te amamos, és bem-vindo nesse lugar. Não há nada melhor a de se comparar com a esperança viva. Tua presença, declare, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que completa e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Sua presença, vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Aleluia, vamos provar. Quão real é sua presença, da tua glória, da tua bondade. Vamos provar, vamos provar, vamos provar, seu Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Canta, igreja! É o desejo! Sermos inundados. Santo Espírito! Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração.
por tua glória.